Olá, seja muito bem-vindo ao Radar FIS e hoje vamos falar sobre as Agros Capital. E eu conto com a participação de vocês aqui no chat, mandem suas perguntas que a gente vai trocando essa figurinha. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da BMC o Diego Rodrigues dos Santos. Seja muito bem-vindo, Diego. O Diego é sócio das Agros, né? E ele que toca e está à frente aí do fundo GGR Coppevi. Então eu queria agradecer primeiramente aí, Diego, pela sua disponibilidade mais uma vez, e já queria, obviamente, te indagar em alguns pontos, né? Eu queria que você, primeiramente, acho que sempre é bom, contar um pouco sobre o Diego e a sua trajetória no mercado imobiliário para a gente. Então, muito obrigado, Diego, e é isso. Imagina. Bom, Carter, pessoal, boa noite. Obrigado aqui pelo espaço, pelo convite, cara. E falar que estamos aqui sempre à disposição e tentar fazer dessa noite aqui a mais esclarecida possível, mas lembrando assim, cotista do GGRC, fiquem à vontade para entrar em contato, vocês têm um canal exclusivo junto ali à gestora para tirar toda e qualquer dúvida que se fizer necessário, viu? Você que é cotista, você que não é cotista ainda, está convidado aí a conhecer um pouquinho mais aí do universo do GGRC e das Agros Capital. Beleza. Bom, Diego, eu ia pedir para você aí, então, primeiro contar um pouco, né, sobre a sua trajetória dentro do mercado e também contar um pouco, já emendando já duas perguntas aí, só para não ficar muito fácil aqui, tá? Contar um pouco sobre as Agros, né? Hoje aí, contar um pouco sobre a gestora, enfim, um pouco do histórico da gestora, qual que é o foco de vocês, comentar um pouco sobre as mudanças que ocorreram no meio do caminho, né? A gente teve nomes sendo mudados, né, de Supernova para as Agros, e também, se você puder dar um spoiler, falar um pouco quais são os produtos que vocês pensam oferecer ao mercado. Isso se pensam, né? Ou em qual estrutura, se tem um grupo acima, etc. e tal. Então, acho que é isso. Bacana, bacana. Bom, Carter, eu sou sócio, diretor de engenharia e novos negócios das Agros Capital, tá? Sou engenheiro civil, formado pela Universidade Paulista. Mesmo antes ali da dita formação, empreendedor, apaixonado pelas estruturas de crédito, fundos imobiliários, já atuava com consultorias e com desenvolvimento imobiliário residencial e comercial, né? Com essas consultorias, com esse desenvolvimento em 2011, eu pude me aproximar da TRX, né? Onde ali eu fiquei por 7 anos no desenvolvimento imobiliário, né? A confecção ali de operações build-to-suit, operações sale-leaseback, né? Dos mais variados locatários, né? A própria Ambev, BR Foods, Atento, enfim, foram muitos projetos ali, pouco mais de 1,5 bi ali de projetos aí desenvolvidos, entregues e presentes hoje aí nos principais FIIs aí que a gente vê no mercado, né? Bom, Carter, as Agros, o desafio dos Agros, na verdade, ele surgiu em 2018, né, quando nós adquirimos aí a gestora GGR, criadora do fundo GGR-C11, né, o GGR Covep. Uhum. Só que a fotografia que a gente tinha em 2018 era uma fotografia bem diferente que a gente vê hoje em janeiro de 2022, né? Para você ter uma ideia, em 2018 a gente tinha ali algo em torno de 6 mil cotistas, um PL ali de 150 milhões e a fotografia 2022 é de pouco mais de 100 mil cotistas e um patrimônio aí já aproximado de 1,2 bi, né? Bom, o que a gente fez de diferente, né? A proposta dos sócios ali das Agros, da turma executiva mesmo, era de trazer uma proposta inovadora sem reinventar a roda. Uhum. Né? A gente queria preencher algumas lacunas que o mercado financeiro acabava deixando em relação à disponibilização de informações para o cotista, a proximidade do cotista com seus investimentos, né? Então, ali em 2018, a gente vem numa proposta de aproximar esse cotista, né? E com isso a gente traz informações sobre os imóveis, a gente divulga informações que antes o mercado não via com certa frequência, né?
para possibilitar de fato essa aproximação. Outra coisa que nós fizemos, né? Mudança de nome, não foi uma única vez, né? Mas daqui a pouquinho eu conto aí todas essas mudanças, o que foi esse histórico aí, né? Cara, divulgação anual de laudo de avaliação, parece coisa simples, mas a gestora, as Agros entende a importância de dar essa visibilidade para o cotista e ele poder acompanhar isso na íntegra, né? Nós criamos um relatório de acompanhamento imobiliário. Nossa equipe é formada por engenheiros, né? E a cada visita, esses engenheiros emitem relatórios onde a gente traz um raio-x dos imóveis, né? Para quê? Para que o investidor olhe não só histórias bonitas, pô, aquisição do imóvel, que bacana, a fachada dele é maravilhosa, a localização e tal, mas também como que esse imóvel vem sendo tratado ao longo dos anos. Né? A gente sabe da importância e a gente brinca lá dentro que nós somos bem Caxias com relação ao cuidado desses imóveis, né? Para que ao final ali dos contratos eles possam ter uma configuração atualizada e sejam ativos de pouquíssimos ajustes ou quase nenhum. Né? Então a gente tem toda essa preocupação. Aí voltando ali, cara, nas mudanças de nome, né? 2018 adquirimos gestora GGR, né? Então, ali naquele momento a gente já queria começar a trazer trabalho para o mercado, trazer informação, dar visibilidade, enfim. A gente tinha uma gestora que cuidava ali de alguns produtos um pouco diferentes, então a Horus, né, acabou juntando ali, ficando Horus, GGR. Falha nossa, a gente deveria ter sentado e feito o que a gente fez agora com essa mudança de Zagros, né? Porque naquele momento a gente precisava já fazer essa troca de nome para não ter vínculo, gestoras nem nada, e foi onde surgiu a Supernova. Né? Grande problema da Supernova. Primeiro, a quantidade de empresas chamadas como Supernova, cara, isso foi uma loucura, assim, tinha desde serralheria, empresas de construção, enfim. O cara ligava lá pensando que era serralheria, é isso? Cara, ligava, apareciam muitos... Imagina o seguinte, cara, da mesma forma que a gente é muito crítico em relação à busca do histórico de quem a gente está fazendo o negócio, né, os locatários, sim, entender certinho para ter um casamento saudável. Os locatários também fazem isso, não só com o fundo, mas com a gestora também. Né? Então, imagina, o locatário vai pesquisar e encontra lá uma ação trabalhista vinculada à Supernova. Fala, mas como isso? Uma gestora de 13, 15 pessoas, vocês estão tendo problema trabalhista, vocês não estão se entendendo. A gente, calma, não é bem isso. Você tem ali, você tem a serralheria, não tem nenhuma relação, não tem nenhum sócio, sim, dono de serralheria, de empresa voltada para gesso, de mobiliário, enfim, tinha uma lista extensa, né? E por último, o motivo que fez com que a gente desse esses 2 passos para trás em relação às Agros era aquele vínculo com alguns sócios do grupo econômico, né, que tiveram problemas aí no passado e que não tem relação ali com a gestão do GGRC. Né? Só para vocês terem uma ideia, hoje está aqui o Diego falando, mas não teria problema nenhum depois poder vir a diretora jurídica, a Ana Carolina, a Thaís, o Fernando, enfim. A nossa linha de atuação, Carter, é de gestão interna compartilhada. Né? Não é aquela gestão centralizada onde você tem a cabeça de uma única pessoa. Né? Tudo ali, todas as nossas decisões, estudos, avaliações, prós e contras, é feito via comitê. Né? De fato, a gente, apesar de ser uma gestora pequena, né? Hoje a gente tem 13 pessoas dedicadas ao GGRC11. Né? Isso é importante a gente deixar isso bem claro aqui para os investidores. É uma equipe que vive e respira o GGRC diariamente. Né? Que não é um fundo, né? É um fundo de um BI 200. Então... Exato. Cara. Então, assim, a gente sabe da importância, esse fundo realmente ele requer bastante energia, requer bastante atenção, né? A todo momento está originando negócio, não deixar os ativos que entraram no portfólio, entraram na carteira do GGR de lado, pelo contrário, essa gestão ela precisa ser, muito se fala em gestão ativa, né? O que é isso? Como que você monitora?
Quando olhamos, por exemplo, uma avaliação de um ano para o outro, ativo tendo recorrência de valorização, mesmo em ano de pandemia, mesmo regiões que não cresceram tanto, algum fator tem, né? Então a gente se preocupa muito com isso, tá? De ter essa gestão ali compartilhada, essa gestão feita por mais de um profissional, onde é avaliado de forma muito de encontro às necessidades ali do GGR. E assim, as agros também ela é muito aficionada por processos, né, cara? A gente aprimorar cada vez mais esses processos para que a gente possa não só ser competitivo, mas se destacar em meio a demais gestoras. Certo. E assim, também dando um passo assim, que é bem legal, acho que para o próprio investidor, que eu recebo muito no Instagram, agora Twitter, enfim, em várias redes aí, muita pergunta, né? Porque, invariavelmente, quando um fundo sobe muito, um fundo cai muito, as pessoas vêm perguntar o que está acontecendo. E eles vão procurar, sei lá, me procuram o professor Baroni, provavelmente muito mais, e procuram as pessoas aí que estão falando deste mercado. Então é sempre legal ter um momento gravado aqui, um momento que... falando um pouco da história lá, né? Então, assim, qual foi a ideia, né? O racional do fundo imobiliário, do GGR Covep, né? Que eu erroneamente chamei de Copev, né? Covep, me desculpe. Tranquilo. Qual que é a tese inicial dele, né? Eu sei que hoje ele está ali entre logística 50-50, logística industrial, né? E quais as regiões targets hoje a gente vê ali, olhando em ABL e mesmo em receita, né? Acabam conversando. Você está ali principalmente São Paulo, Paraná e Minas Gerais, né? Basicamente ali um pouco do sul, mas o grosso também sudeste. Tem outras regiões. Falar um pouco desses targets, né? E o que o investidor, né? Vou contar um pouco dessa história, mas o que o investidor deve esperar aí para o fundo nesse curto prazo, no médio, no longo, e até jogar um pouco aqui de uma pimenta, te perguntar de capacity, né? Sei que a gente pode falar depois da oferta, mas o que seria um capacity para o fundo? Dá para crescer tanto hoje com a atual estrutura? Existe um target de vocês ou o céu é limite? Enfim, queria jogar essas indagações para você. Bacana. De novo, fica à vontade aí para perguntar o que os investidores aí tiverem com dúvida, zero problema mesmo. Bom, primeiro o seguinte, o GGR ele é muito claro para a gente o objetivo desse fundo. Né? É um fundo voltado para a logística industrial, tido ali para contratos atípicos de locação. O que isso significa? Maior previsibilidade no nível de recebimento, no nível de distribuição para os cotistas. Né? E a ideia da gestora não foi mudar esse perfil do fundo. A gente entendeu o que o cotista viu e gostou desse fundo, né? E acha, inclusive, que esse fundo ele tem uma capacidade de crescimento muito grande. Eu vou te explicar o porquê, Carteira. Isso já tem um bom tempo e a gente acredita que isso vá permanecer no futuro. As operações de sale-leaseback e build-to-suit, elas são muito interessantes do ponto de vista de quem quer ser o locador, no caso o fundo, e de quem quer ser o locatário, o tomador ali desse crédito, desse projeto. Né? Ela acaba se tornando bastante interessante para a companhia locatária. Né? Vamos pensar num sale-leaseback. Normalmente a empresa está trocando uma dívida mais cara ou dívidas mais caras por uma dívida mais barata que é o aluguel. Sim. Né? Do ponto de vista imobiliário, de build-to-suit, né? A empresa quer ampliar, quer expandir, quer crescer e ao invés dela colocar a mão no bolso para estar investindo em determinado ativo, ela conta com um especialista, não só na construção, mas na estruturação desse negócio como um todo e entrega das chaves na mão para ela poder operar. Por mais que você tenha operações hoje bastante criativas, né, dentro do mercado financeiro, aí, como os CRIs, a própria financiamentos, ali, a produção, essas operações estão se provando ao longo dos anos muito interessante para essas empresas, né, mesmo tendo essas outras opções. A gente acredita que você tem um represamento muito grande desse tipo de operação hoje, né? Óbvio, a pandemia atrapalhou bastante, esse custo de construção explodindo ali atrapalhou bastante. Sim. Né?
mas você tem um represamento muito grande desse tipo de negócio, as empresas, as que cresceram, poxa, foram muito bem, né? Assim, a gente pôde acompanhar aí algumas empresas que estão tentando se segurar nos imóveis onde estão para crescer no momento oportuno. Porque hoje todos esses custos se refletem em custo de locação, né? Tudo se traduz nisso. Então a gente acha que o GGR ele tem uma oportunidade de crescimento muito grande. A gestora, ela se preparou para isso. De que forma? Com processos, contratando equipe especializada. A gente tem a equipe ali que está, de novo, vivendo, respirando esse fundo diariamente, né? Olhando o fundo aí para que ele possa crescer da forma mais natural possível, mais tranquila possível, sem perder a mão do negócio. E quando eu digo perder a mão, é deixar o imóvel sem os cuidados necessários, sem dar atenção ao locatário. A gente, como gestor, nós não podemos nunca esquecer que a empresa que está do outro lado não é especialista imobiliário. Ela, muitas das vezes, ela é especialista em logística, em vazar água, em distribuir medicamentos, em distribuir roupas, enfim, eles não são especialistas em imóveis. E aí eles precisam contar com o especialista, e aí é onde a nossa equipe entra e faz um trabalho muito forte com esses locatários para que eles tenham de forma clara que essas manutenções elas não são benéficas só para o proprietário do imóvel, Sim. o fundo, mas também para ele que está na operação do dia a dia, numa operação de 5, 10, 15, 20 anos. Tá certo. Não, beleza. E, bom, voltando aí também, ano passado não, né? A gente já está em 2022, mas em 2020, quais que foram ali, né, os desafios que vocês sentiram? A gente conversou com vários convidados já aqui, né? Obviamente você, comparado a, sei lá, escritórios, principalmente em São Paulo, você estava mais amarrada porque você tem contratos atípicos e que no pior dos casos, né, seria a própria empresa ali tendo problemas. A gente sabe que você tem um portfólio muito bem concentrado em empresas, não preciso nem falar, né, que toma funding lá fora, que tem caixa líquida, não preciso nem discorrer mais aqui, empresas que não têm problema de crédito de fato. Diferentemente de outros contratos mais especulativos, que tem escritório, etc e tal, que tiveram aí fuga, né, home office, etc e tal, muitos problemas. Então, mas conta pra gente como é que foi em 2020 os desafios da pandemia, né? Se vocês tiveram mesmo assim, mesmo com contratos atípicos, muitos pedidos de renegociação, se, enfim, teve essa demanda para isso, e como que vocês lidaram com isso, né? Qual que foi o resultado no final do dia? Perfeito. O ano de 2020 ele foi mega desafiador, né? Ainda está sendo, não tá fácil. O Covid atrapalhou bastante aí o crescimento do país, o crescimento do fundo, né? Apesar da gente ter contratos atípicos de locação, a gente está no Brasil. A gente sabe o quão complicado é você fazer operações aqui no Brasil e fazer com que essas operações sejam honradas aí até o final, né? É um desafio nosso ter contratos bem configurados e aí a gente trabalha bastante aí para mitigar o máximo de riscos possíveis, né? Em 2020, se você me perguntar, falar assim, Diego, quantos locatários te pediu algum tipo de desconto, né? Entrou em contato com a gestora para pedir algum tipo de desconto? Eu vou te responder todos, tá? Mesmo os AAAs, os locatários maiores do fundo ali, entraram em contato, né? Seja para tentar algum tipo de benefício temporário, se aproveitar ali da oportunidade, ou de fato alguém que precisava. Um cuidado que a gestora teve, cara, foi o seguinte, olha só, isso ainda em janeiro de 20, né? A gente preocupado com os reflexos que a gente estava vendo da pandemia ainda na Ásia, já refletindo alguma coisa na Europa, a gente sentou, né, os principais executivos, sentou e tentou montar uma estratégia de como abordar isso caso chegasse no Brasil. Então nós trouxemos para a mesa os principais escritórios de advocacia do país, né, e montamos uma estratégia única de atuação caso isso viesse a respingar. Março, a gente sabe o que aconteceu, a coisa começou a complicar aqui para o Brasil. Primeiros casos, enfim, a gente estava com uma estratégia montada em um escritório parceiro
já alinhado com toda essa estratégia. Então, quando começaram os pedidos ali em março mesmo, tá? Não teve grandes avanços para a gente receber ali os primeiros pedidos, independente de ter os contratos atípicos. A gente teve a missão de separar quem estava precisando de quem realmente estava buscando uma oportunidade ali pelo atual cenário. Uhum. Então, a nossa área de crédito atuou muito forte nas empresas, analisando se de fato estava tendo algum tipo de impacto ocasionado ali pelo Covid, nas atividades como um todo, daqui a pouco aquele monte de fechamento e tudo mais. E a gente pode se dizer que saímos bastante vitoriosos ali da Covid, né? Se a gente for olhar, tivemos pouquíssimas oscilações e necessidades de ajustes temporários do contrato, né? Onde a gente teve ali, um exemplo, um dos locatários do setor automotivo, nunca tinha se visto grandes montadoras fechando suas fábricas, né? A gente entendeu, viu a necessidade de temporariamente contribuir para que esse locatário pudesse voltar firme e forte, e foi o que aconteceu, né? A gente tem ainda alguns casos, até hoje, que estamos trabalhando muito firme aí para contornar toda essa situação gerada pelo Covid, né? Sabe, um dos locatários ali voltado para o setor automobilístico e outro ali do setor têxtil, a Covolan, até, que os cotistas tiveram acesso aqui, e a gente vem reportando, claro, sem atrapalhar ali a estratégia jurídica. Claro. Uma coisa eu posso te garantir, Carteira, a gestora ela briga por cada centavo aqui dos cotistas do GGRC. Então, a discussão foi firme, foi dentro do jogo, foi em cima de contrato, para que a gente pudesse mostrar para o judiciário brasileiro que a gente estava sim preocupado com os cotistas, não era simplesmente pegar o contrato e falar, faça valer a lei, que a gente sabe que é complicado aqui dentro. Sim. Mas ter tudo isso bem configurado para que numa eventual discussão a gente ficasse preparado, né? Pudesse depois cobrar tudo isso. Uhum. Então, conseguimos avançar bem, estamos hoje bem, vamos dizer assim, apesar da pandemia não ter acabado, o fundo teve pouquíssimas oscilações ali envolvendo os contratos ali de locação. Sim. Em tese aqui, quer dizer, na prática vocês tiveram na média aí uma distribuição de 0,72 por cota em 2020, né? Então, acho que reflete um pouco a resiliência também por causa de ter tanto esse backup que vocês prepararam, mas também por ser contratos atípicos, né? E também os seus locatários, me desculpe aí, mas o que se viu foi lojas de departamentos que não fecharam, principalmente as de rua, porque, sei lá, vendiam chocolate ou água, né? Então, eles não pararam de operar durante a pandemia, acho que desculpa, mas lógico que no todo é uma situação meio complicada, também tem, né, não estou nem pegando no pé desse seu locatário, porque também tem em shopping bastante lojas dele, mas enfim, é uma situação complexa, acho que ficou claro, e a gente viu no resultado que realmente o fundo conseguiu uma resiliência, e isso é muito positivo para quem, quando analisa para investir, levar em conta nesses tempos de estresse. Então, se você quer olhar um tempo de estresse, você olha 2020, que assim, foi o maior estresse desde 2008, né? Quer dizer, aqui a gente no Brasil teve o 2014, mas aí foi um problema nosso, né? Não um problema global. Mas beleza, Diego, eu queria que então agora a gente passar um pouco para falar daquela última missão, né, que vocês tentaram performar no ano passado, né? Qual que era o objetivo dela na época, né? E o que aconteceu, né? Por que acabou sendo suspensa? E também gostaria que você comentasse um pouco, né, da questão que acho que muitos investidores novos, ou mesmo pessoas que já estão investindo no fundo imobiliário, não entendem muito a questão, né, de como que o fundo se financia, né? Ele, obviamente, pode fazer follow-on, né, que as empresas também fazem, então emitir novas ações, né, aumentar o capital na bolsa, que é o que os fundos imobiliários fazem, a principal maneira com que eles captam dinheiro, mas eles também podem se alavancar, né? Não pegar dívida direto do banco, né? Mas eles podem fazer estruturas dentro, né, securitizando, enfim, recebíveis e tal. O que eu acho que é até uma crítica, acho que os fundos poderiam ter
poderiam se alavancar de maneira com banco, etc. De verdade, eu acho que isso, obviamente, equalizando a estrutura de capital, sempre traz benefício e eficiência para as operações, né? Haja visto as empresas que podem fazer isso, né? Empresas de capital aberto. Eu queria que você falasse um pouco como é que funciona essa alavancagem em fundos imobiliários, porque muita gente pergunta, né? E acho que você, num bate-papo que você teve com um colega meu, você explicou ali como é que vocês fazem essas estruturações de alavancagem. E, desculpa, está muito longa a minha pergunta, mas qual que seria o máximo de alavancagem? Então, assim, fala um pouco resumidamente, um pouco da última emissão, o que aconteceu, né? Qual que era o objetivo e por que não deu certo. E também contar um pouco dessas estratégias de funding no fundo imobiliário, para o pessoal entender melhor, e qual que é o máximo de alavancagem. Enfim, se vocês têm um target lá, ou tem a regulação, alguma coisa que impede um máximo, tá? Perfeito, Carter. Vou tentar te responder aí todas as perguntas. Se quiser fazer eu vou depois. Do fim para a primeira ali. Eu não ia conseguir responder tudo de uma vez, de verdade. Eu ia falar, não, repete essa. Não, fica tranquilo. Bom, pessoal, acho que o primeiro ponto importante trazer aqui para todo mundo são as formas de obtenção de recursos aqui permitidas para o GGRC, né? Isso aí já desde aí do regulamento. São 3, tá? A primeira, a oferta, né, a captação de recursos ali através dos investidores. A segunda, a securitização de um contrato, né, antecipação ali dos seus recebíveis. E a terceira, a venda de algum ativo, né, o desinvestimento aí de algum ativo. A ideia desse último follow-on foi trazer recursos para pagar um excelente ativo que a gente conseguiu identificar e originar no mercado que estava aí com outro FII, né? A aquisição das lojas americanas em Uberlândia. Um ativo, na nossa leitura, aí, conversando até mesmo com a equipe das lojas americanas, um ativo ímpar, né? E longe de estar falando mal do vendedor, de forma alguma, são estratégias, né? O vendedor... Ele queria diminuir um pouquinho mais a exposição deles ali junto às lojas americanas, investir ali num outro segmento um pouco mais spec, e a gente, como fundo consolidado em contratos atípicos, viu uma oportunidade boa de trazer para o fundo um locatário AAA, né, super relevante, com um ativo mega relevante. Né? Então essa oferta, a quinta emissão do GGR, ela foi concebida para pagamento das lojas americanas e trazer esse ativo de vez aqui para o nosso portfólio. Né? O que aconteceu? O mercado começou a oscilar bastante, muito até pelo início aí da corrida eleitoral de 2022. A gente sabe bem, novembro aqui a coisa já começou a oscilar bastante, a bolsa nem se fala, a cota do fundo... Era muita especulação. Então, o que a gente precisou fazer? Suspender essa oferta temporariamente. Né? Pelo seguinte, quando a gente decidiu avançar com essa emissão, era pensando em trazer um benefício para o cotista do GGRC, né? Onde o cotista pudesse aumentar a posição dele no GGR, né? E pagar esse ativo de forma tranquila. Né? Então, a suspensão, a gente entende, ela é temporária, à medida que as condições de mercado voltarem a patamares de benefício ao cotista do GGRC, nada impede de reabrir e tentar pagar esse ativo com a oferta. A gente conseguiu uma negociação bastante elástica para pagamento desse ativo, né, Carter? Para você ter uma ideia, a gente teve um pagamento de sinal, tem uma próxima parcela de aproximadamente aqui seus 53, 60 milhões aqui em março 22, outra parcela em setembro 22 e a última em março 23. Ou seja, tem um tempo aqui para que a gente possa trabalhar, né? Seja na oferta, seja a securitização ou até mesmo o desinvestimento de algum ativo. Quando a gente fala em desinvestimento lá dentro das agros, para a gente é muito claro, a gente não quer desinvestir, vender um ativo simplesmente para queimar ativo. A gente entende que os ativos do GGR são muito bons.
A ideia é fazer, desinvestir para trazer novas aquisições gerando lucro. É simples, tá? É trazer benefício mesmo para o cotista, igual fizemos com o ativo da MD Papéis. Uhum. Então, dentro dessa estratégia, a gente acha que tem tempo ainda da gente trabalhar. Naquele momento que nós identificamos e pudemos analisar a oferta, seria mais benéfica ao cotista do GGRC, traria mais valor para o cotista do que em si uma securitização ou desinvestimento, óbvio que desinvestimento. É o que eu falo para todo mundo. A gente não tem um ativo anunciado, está vendendo e tal, nada impede da gente estar vendendo. O que não pode acontecer é virar um leilão negativo, onde o mercado se conversa, todo mundo recebe os ativos, né? Por que a gente dedica tanto tempo nessa originação raiz, conversar direto com o empresário para gerar valor, né? Então, a gente tem toda essa preocupação. Então, suspensa temporariamente, à medida que condições favoráveis retornam, a gente reabre essa oferta e boa, trazer bons ativos para o GGE. De novo, esse fundo ele pode crescer e pode crescer bastante, de forma tranquila. A gestora está preparada para estar recebendo esses novos ativos, está trabalhando com esses novos locatários. A gente precisou mudar um pouquinho a estratégia durante a pandemia, de ser um pouco mais conservador no nível de crédito ali dos locatários, pelo momento, né? Nada impede, pode ter uma ou outra operação aqui apimentada. A ideia não é arriscar dividendo do cotista. É o que eu falei, a gente briga por qualquer centavo do cotista, é de fato do cotista. A gente briga por ele diariamente. Tá certo. E voltando também, assim, dentro dessa emissão, né, a gente viu, e eu queria perguntar uma opinião sua, a gente sempre aqui tem essa discussão, né? E acho que os cotistas estão cada vez menos recebendo isso de maneira receptiva, né? E eu acho que vale sempre esclarecer, em alguns casos, né? Que é a questão de fazer a emissão abaixo do valor patrimonial, né? Então, essa é uma coisa que virou uma polêmica dentro dos fundos imobiliários. Eu até brinco com o Moise, né? A gente conversou, fez uma última conversa aqui. E de uma maneira hipotética, poxa, o cara vai fazer abaixo do valor patrimonial, ele vai pegar um capital ali, né, vai pegar um funding para comprar um ativo que ele tem uma oportunidade de comprar, vamos supor aqui, lógico que não tem, senão eu ia querer também, entre JK e Faria Lima, 15 mil metros quadrados. Eu vou fazer abaixo do patrimonial, não teria problema nenhum, você vai adicionar, lógico, depende do tanto, né, que você vai fazer de oferta, né? Se é só para comprar um ativo e você consegue fazer muito abaixo do patrimonial, ainda vai fazer muito sentido ali para o fundo. Então é uma discussão assim também, qual que é o valor justo, né? Tem lá a avaliação anual. Então eu queria entender, assim, a gente viu a última oferta de vocês, ela foi, né, abaixo do valor patrimonial. E por conta dessa barreira, eu queria que você explicasse a visão de vocês. A gente deve esperar de vocês algo nesse sentido? E qual a visão de vocês sobre fazer ofertas abaixo do valor patrimonial? Olha só, a vontade da gestora, obviamente, é sempre estar trabalhando acima do valor patrimonial. Infelizmente, é uma realidade de mercado, a gente pode chamar assim, e ao mesmo tempo existe um conflito do entendimento do fundo de papel com o fundo de tijolo. Olha por que eu vou te falar isso, carteira. Legal, a gestora se preocupa com o ativo, cuida desse ativo, é refletido no laudo de avaliação. Bacana, se o mercado não acompanha, a cota não acompanha, você deixa boas oportunidades por não conseguir captar. Aí até, assim, não consegui responder todas as tuas perguntas anteriores. Poxa, você vai estar trabalhando sempre com alavancagem bacana, no médio e longo prazo pode ser bastante interessante, assim, está ganhando patrimônio ao longo do tempo. Mas o GGR tido como um fundo de renda, mês a mês, distribuição com o mínimo de oscilação possível, isso faz bastante diferença para o nosso cotista. Então, a gente acha que, poxa, dá para crescer com a alavancagem? Dá, mas não dá para alavancar o fundo inteiro. De novo, nada contra, é que é perfil mesmo do GGR ser um fundo tido como um distribuidor de rendimento. Tá? Então, acho que isso é uma realidade, outros fundos se não passaram ainda, vão passar,
por isso, né? Onde você tem um descolamento muito grande e valorização desses ativos ao longo aí do tempo na carteira e, ao mesmo tempo, não deixar essas oportunidades ficarem na mesa ou deixarem elas passarem, né? A gente sabe que cada vez mais está concorrido, as gestoras vão precisar estar gastando cada vez mais energia em originação, em trabalho firme junto aos empresários, a outros fundos, para pegar esses momentos de desinvestimento de um, reinvestimento do outro, necessidade de capital, necessidade de crescimento. Bacana, bacana. E acho que tá respondido aí, acho que é bom ter essa visão de vocês, eu concordo. Acho que não dá para extrapolar, mas acho que também não dá para perder a oportunidade. E tem muito problema de assimetria, né? Então a gente vê, você não pode chegar lá no fato relevante, falar que vai fazer uma emissão, né? E falar, não, meus ativos, né, são esses, eu vou pagar isso. Porque você também está numa concorrência, né? Você pode ter o vizinho lá também, né? Então não dá para aparecer, né? Então tem esses problemas. E eu acho que o regulador deveria sentar um pouco e falar, lógico, do fundo você não pode ficar falando do ativo que você vai comprar, porque você tem concorrência, não está vendo monopólio ali. Mas você poder dar o mais informação possível para o cara falar, não, realmente tem uma oportunidade que faz sentido isso. Enfim, eu provoco isso, né? Acho que os gestores deveriam sentar aí com o regulador e falar, olha, a gente precisa viabilizar porque tem esse burburinho aí e acho que é interessante e é transparente com o mercado. Né? E é uma preocupação grande nossa mesmo, Carter, pelo seguinte, olha só, lojas americanas, por que a gente conseguiu abrir esse ativo? Poxa, a gente está com um contrato irrevogável e retratável de compra e venda com o vendedor. Imagina você com uma proposta ali, mesmo que aceita pelo vendedor, imagina o assédio que ele começa a ter de fundos concorrentes similares ou não, mas que identificaram também essa oportunidade, você pode ter originado. Sim. Então, é equilibrar pratinhas a todo momento. Acho que assim, uma coisa que a gente se preocupou bastante é entender a que ponto esse valor abaixo do VP, essa emissão abaixo do VP, ela ia prejudicar o rendimento do cotista, ou se seria uma redução teórica ali de patrimônio, coisa a ser recuperada em pouquíssimo tempo. Né? Sim. Quando a gente pensou nessa emissão, foi justamente para ter ganho ali de rendimento, ter um locatário com crédito bacana, alguém que mesmo em meio à pandemia estava crescendo, porque até então, quem em 2021 podia fazer previsões 2022 tranquilas em relação aos locatários, aos setores, sem ver um fim da pandemia. Sim. Então a gente teve essa preocupação aqui, ela veio se provando ali certeira mês a mês com a distribuição do GGRC. Certo. Certo, é isso aí. E, assim, olhando como eu consigo colocar assim, o GGRC dentro da indústria, né? E aí, principalmente, muita gente pergunta, não só do fundo de vocês, mas quem que eu posso considerar como um peer do GGRC? Eu posso considerar, por exemplo, o XP industrial? Mas o fato de ser XP industrial tem mais especulativo do que atípico, né? Tem aquele camarada no sul lá que tem o FIB, né? Mas pô, o cara é um ativo só na carteira ou coisa assim. Com quem que eu comparo ali? Ou com logística como um todo mesmo ou não? Essa é uma pergunta, eu vou te falar que é a mais difícil que você fez hoje, viu, Carter? Pelo seguinte, você vai ter primos próximos, né, ali do GGR, como a LZR, o próprio BTLG e tal, mas vai muito de encontro ao que eu falei no início. A gente não mudou a configuração desse fundo, né, porque a gente entendeu ali os diferenciais que ele tinha no mercado, não só em relação à gestão, mas de concepção mesmo do fundo. E manter ele focado no logística industrial, contrato atípico. Poxa, dá para ter desenvolvimento? Dá. A gestora não pode esquecer que na outra ponta aqui você precisa estar entregando rendimento mês a mês. Então não dá para entrar naqueles desenvolvimentos que você vai ficar um ano e meio, 2 ali sem estar recebendo nada. Isso impacta diretamente o cotista do GGRC. Então, assim, você tem, poxa, aí a LZR, BTLG, a própria XP, às vezes
concorre ali em alguns pontos, o próprio vendedor das lojas americanas ali, o HGLG. Então você tem alguns pontos ali de concorrência. O que a gente tenta aí fazer de diferente, vem fazendo, é trazer de uma forma mais tranquila possível, pensando aí a médio e longo prazo, são esses contratos. O GGR não está pensando em comprar hoje e vender já amanhã, de novo, a não ser que a gente consiga fazer lucro nessa operação. Mas a ideia é trazer boas operações e estar distribuindo rendimento mês a mês, com bons locatários, ativos bem escolhidos, né? A gente tem um processo bastante bem desenhado ali para a aquisição dos ativos aqui do GGRC, para que a gente não possa comprar um ativo achando, um excelente ativo, mês seguinte começa a ter problema, o cara não consegue pagar, está quebrada a empresa. Enfim, não é esse tipo de negócio que a gente pretende trazer aqui para o GGR. Com certeza. Bom, falando em problemas, eu queria saber se teve aquele assunto, né, da Covolan, né, e se você tem algum update aí da situação e também aproveitar, se você puder, né, contextualizar para quem não está ligado, qual que foi a situação, né? Foi por conta de pandemia, tá? Que ele acabou parando de pagar lá o aluguel, que também acho que é 7% do fundo, que é acho que 0,7 por cota, né? 7 centavos por cota, né? Uma coisa assim. E o que você acha de perspectivas para esse cara voltar a pagar? Porque ele voltando a pagar, você também tem um incremento na renda e, enfim, isso é positivo para o fundo, para o cotista e pode ser um upside aí. Mas tem algum update? Como é que está a situação? Vou tentar não atrapalhar a estratégia jurídica. Os advogados já te ligam e falam, poxa, daqui a pouco está todo mundo na porta aqui me esperando aqui, cara. Covolan é o seguinte, Carter, ele é um locatário que sofreu bastante em meio à pandemia, né? Os clientes dele, durante um bom tempo, não conseguiam receber mercadoria. Lembrando, a Covolan ela fabrica tecido jeans, né? Então ela não vai fabricar propriamente a camisa, a calça, ela vai entregar isso para um terceiro, e esse terceiro, seja um grande varejista, pequeno ou médio, ele vai confeccionar esse produto final aí que vai para as lojas, vai para o shopping, enfim. Esse cara ele não conseguia receber mercadoria. Logo, ele não conseguia fabricar e não conseguia faturar, pagar, enfim. A Covolan se viu num momento bastante complicado. Ela teve que enxugar tudo, né? Tudo quanto é despesa e tal, para ela se manter naquele momento, né? Olhamos bastante ali para dentro da empresa, né, para entender o que estava acontecendo com eles. Até hoje a gente não teve nenhum indicador de ruptura financeira, a empresa está mal, nada disso, mas passou por um momento complicado e infelizmente mirou ali no aluguel, e é onde a gente está batendo bastante para que isso seja regularizado, né? A gente acredita que a gente vai obter sucesso nessa cobrança, e de fato a gente vai cobrar e estamos cobrando firme. Eles, não diferente de muitos outros locatários, buscaram na justiça uma liminar, né? E aí, de novo, a gente está no Brasil, mesmo com um contrato mega configurado, super robusto, sim, né? Às vezes a gente tem algumas decisões que desencontram com o que está escrito no contrato. Um outro ponto importante é o seguinte, e aí é muito da estratégia ali do GGR e da gestora de ter esses ativos industriais, né? Eles são, na maioria das vezes, até mais importantes do que os ativos logísticos. Porque vamos pensar, uma indústria, né? Se ela está mal, a última coisa que ela vai se desfazer é do principal gerador de receita dela, que é a fábrica. Ela pode sair do CDA, do B, do C, mas da fábrica dificilmente, tá? Outro ponto aqui do nosso processo de aquisição é entender se o imóvel ele é importante para o locatário, se ele está numa localização boa e se existe reposição para esse ativo.
Esse ativo ele só está entre a Anhanguera e a Bandeirantes, né? Ele é servido ali praticamente direto pela rodovia Luiz de Queiroz. Para quem entende de rodovia, é tipo a JK com a Faria Lima. Exatamente. Então ele está ali no centro dessas duas rodovias, podendo atender o interior de São Paulo como a capital paulista, tranquilamente, sem ter que fazer retornos, nada disso. Ele tem acesso ali praticamente direto ali pela rodovia. Então, assim, todos os indicadores são favoráveis para que ele venha regularizar esse pagamento, né? Então, não vou entrar tanto no detalhe do que o jurídico já avançou, mas a gente vem, assim, desde de dezembro, ali, quando a gente conseguiu reverter essa liminar, né? Estamos aguardando aí período de recesso forense, enfim, para que a gente possa tomar as devidas ações ali com relação a esse locatário, né? Lembrando que numa operação atípica dessa, de sale leaseback, o imóvel ele é do fundo, né? Então, não é que o imóvel é do locatário, ele tem um contrato de dívida não atrelado. O aluguel continua sendo vigente, o imóvel é do fundo e a gente vai cobrar até onde seja necessário. Tá certo. Só para avisar, o Rafael da F Invest mandou um abraço para você. Falou aí que você teve a oportunidade de trabalhar com você, um excelente profissional. E obrigado. Um abraço aí, Rafael. Bom, para a gente acho que encerrar aqui, Diego, eu queria assim um pouco da visão também da sua visão, a visão da gestora ali, sobre as perspectivas tanto para o setor logístico, né, e industrial, e também no mercado imobiliário como um todo, se vocês aí têm opinião, provavelmente tem, tanto para esse ano, né, um ano aí que vai ser um ano de eleição, né, que a gente já começou a sentir no ano passado, em novembro, onde a gente teve muita... acho que o governo furou o teto de gastos, e ok, isso é um problema, mas o maior problema foi a comunicação desse furo de teto de gastos, tanto é que depois a gente viu o juro futuro descendo e desaguando com o resultado fiscal, etc. e tal, e outras coisas assim. Mas já começamos esse ano também com essa discussão de novo, né, com classes e tal, sempre um problema fiscal, porque a gente tem eleição. Então vai ser um ano, e está sendo já um ano desafiador, e eu queria entender o que vocês ali no espectro de mercado imobiliário, principalmente na atuação de vocês, o que vocês esperam para esse ano e para o próximo ano? Perfeito. Esse ano a gente acha que vai ser um ano bastante desafiador, viu, Carteiro? Não só pelas eleições, mas também pelo que veio acarretando aqui essa inflação alta, né? A gente vê a diminuição desses estoques imobiliários, né, desses galpões logísticos, seja eles no formato especulativo, a redução desses projetos build-to-suit mesmo, muito influenciado pelo custo de construção e pelo custo da terra. De novo, tudo isso se traduz em custo de locação para quem vai estar ocupando esse ativo, né? Ao mesmo tempo, você tem empresas se segurando dentro dos imóveis, dobrando, triplicando o turno, né? São alguns setores, e uma incerteza muito grande em relação ao mercado, seja em opções de crédito, estruturação dessas operações para essas empresas. Então, de fato, a gente vê eles segurando bastante esse tipo de negócio, esse tipo de operação, esse crescimento, muito para aguardar o que vai acontecer com o país. Se vai a esquerda tomar frente, se vai a direita permanecer, enfim, se vai ter uma dita terceira via aí que acaba tomando conta e, poxa, gerando aí uma perspectiva diferente aí para o mercado, para que possa deslanchar novamente. Então, assim, a gente acredita que vai ser complicado esse ano, né? Mas tende a ser superado pela necessidade ali do país e crescimento ali de diversos setores, né? É difícil a gente cravar na pedra agora e falar, poxa, 2022, 2023, está todo mundo tranquilo. É permanecer observando, analisando, tentando se antecipar, né? Acho que ainda tem bons negócios ainda rondando o mercado, algumas empresas. Uma coisa é que assim, a gente se deparou bastante ao longo aí desses anos,
A gente vê muitas empresas que, mesmo big companies, não conhecem esse tipo de operação. Né? Então, é algo que... Build-to-suit, sale-leaseback? Build-to-suit, sale-leaseback. Você tem muitas empresas passando por reestruturações, passando por novas gerações assumindo aí as companhias e a necessidade constante de obtenção de crédito para crescimento. Então, a gente acha que pode ser favorável, acho que em 2022 vamos ter algumas janelas aí de oportunidade. Difícil comparar com 2019, mesmo aí início ainda de 2020, que vinha num crescimento bastante acentuado, mas a gente acredita em algumas janelas aí de oportunidade bastante interessante. Bacana, bacana. Bom, gostaria de agradecer, Diego, a sua participação e eu queria que você deixasse uma palavra final aí para o nosso ouvinte agora. Tá joia. Carter, bom, eu é que agradeço o convite, a possibilidade aqui de estar falando aqui para o público investidor em geral. Falar que, pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato com as Agros. As Agros criou canais de comunicação específicos e diretos para vocês, para que a gente possa responder de forma muito ágil, rápida e tenha contato com todos. De fato, tua pergunta, tua dúvida não vai ficar sem resposta. A equipe é mega comprometida com os investidores para que a gente possa tirar o máximo de dúvidas, esclarecer o máximo de dúvidas sobre o GGR, sobre a postura da gestora e se consolidar aí como uma das melhores gestoras aí do país. Obrigado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Diego, pela participação. Esse foi o Radar FIS e obrigado pela audiência e até a próxima.